1 Coríntios, capítulo 4. Eu quero orar antes dessa ministração, pedindo a Deus direção, sabedoria e que possa abrir o seu coração. Senhor Deus, direciona, Senhor, essa mensagem, direciona essa palavra, fale aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que é necessário para o nosso amadurecimento, para que possamos estar mais próximos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje vai ser 1 Coríntios capítulo 4, eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é extenso, mas eu vou aqui orientando os irmãos nos versículos que eu vou estar falando, vou fazer a leitura de vários versículos, inclusive, né? Lembrando que o apóstolo Paulo aqui, ele vai estar concluindo o primeiro problema que ele vai tratar na igreja de Corinto. Semana que vem, capítulo 5 e capítulo 6, já vai ser uma outra coisa. Mas agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai estar concluindo essa questão, esse problema que estava tendo em Coríntios, que era o seguinte: a igreja estava dividida, estava tendo pregadores ali, onde os membros estavam criando facções dentro da igreja. Então, alguns gostavam muito do Paulo, outros gostavam muito do Apolo, outros gostavam muito do Pedro, de modo que os que gostavam de Paulo não queriam ouvir o Apolo, os que gostavam de Apolo não davam a mínima para Pedro, e a igreja estava dividida. Então, quando Paulo lançava um projeto para a igreja, tinha gente que não abraçava, só abraçava os projetos que Apolo lançava para a igreja, né? Então, isso é algo ruim para a realidade da igreja de Corinto. Então, hoje, irmãos, eu quero refletir com você, dentro de algumas perspectivas, que o apóstolo Paulo vai dar no capítulo 4 para essa igreja. Primeiro, nós precisamos estar conscientes, e é o que o apóstolo Paulo vai dizer já no verso 1, quem chamou foi Deus, quem julga é Deus, enquanto isso procure fazer o seu melhor. Do verso 1 ao verso 5, o que o apóstolo Paulo está deixando claro para os coríntios é isso: quem chamou foi Deus, quem julga é Deus, enquanto isso procure fazer o seu melhor. Olha só o que diz o verso 1, capítulo 4, verso 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, todos esses pregadores, embora alguns gostem mais de um, do outro e tal, mas todos eles foram chamados por Deus e são encarregados do ministério da palavra de Deus. Então nós não podemos fazer distinção, ao contrário, devemos respeitar o chamado que Deus deu. É palavra de Paulo, então nós precisamos respeitar a palavra de Paulo, porque Paulo é chamado por Deus. Ah, mas eu não gosto de Paulo, eu gosto mais quando Pedro fala. Não importa, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vocês se lembram que domingo passado eu comecei a pregação lendo um versículo sobre a gente analisar na Bíblia se o que está sendo ensinado é aquilo lá mesmo. Nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber se está sendo coerente. E aí, então, se é Paulo, se é Pedro, se é Apolo, se é qualquer outro pregador, não importa, é palavra de Deus. João Calvino diz, quando um homem está num púlpito, com a sua Bíblia aberta, expondo as Escrituras, ali é Deus falando com a igreja. Irmãos, às vezes, por nossa preferência pessoal, porque aquele pregador ele fala muito rápido, ele fala muito devagar, tem a voz muito grossa, tem a voz muito fina, ele brinca demais na pregação, ele fala sério demais na pregação. Meu irmão, não importa o estilo do pregador, o que importa é o que ele está pregando. E o apóstolo Paulo está dando
essa percepção para a igreja dos Coríntios, porque estava tendo muita influência da filosofia grega dentro da igreja dos Coríntios. Então, estava tendo muito aquela exibição nos discursos, na oratória, querendo falar bonito, usar argumentos cada vez mais sofisticados, de modo que os membros da igreja de Corinto começou a ficar exibido. Não queria mais ouvir qualquer pregador. Porque não, nós estamos acostumados agora com pregadores com uma grande eloquência. Tanto é que eu já mostrei para vocês em 2 Coríntios, o que a igreja de Corinto fala do próprio apóstolo Paulo. Fala que o apóstolo Paulo tinha uma presença desprezível. A própria igreja que ele plantou, que ele iniciou, a própria igreja estava desprezando o apóstolo Paulo como pregador, porque eles provavelmente tinham escutado outros pregadores que tinham uma oratória sofisticada e tal, aquela coisa toda, e agora eles olhavam para o apóstolo Paulo como se fosse nada. E aí o apóstolo Paulo diz, então, no verso 1, lembre-se que esses homens, eles são chamados por Deus, eles são escolhidos por Deus, eleitos por Deus para liderar a igreja e para pregar para a igreja. Então, quem chamou foi Deus, quem julga é Deus. Quem julga é Deus. E eu quero ler o verso 5 com você, capítulo 4, tudo está dentro do capítulo 4, tá, irmãos? Verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Estava tendo ali muito julgamento, muitas análises sobre os pregadores, sobre os pastores, e tudo mais. Então, alguns desprezavam Paulo, Apolo, Pedro, ou qualquer outro pregador que passasse pela igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo diz assim, deixe esse julgamento para Deus. É Deus quem deve julgar. Nós temos a nossa parte no nosso julgamento? Temos. Nós devemos julgar, nós devemos analisar, nós devemos prestar atenção. Mas, em última instância, quem julga de verdade é Deus, porque ele vai dizer no verso 5, porque Ele conhece as intenções do coração. Nós temos algumas informações superficiais, então eu escuto um aqui, escuto outro lá, aí eu tiro a minha conclusão. Mas a minha conclusão, ela é baseada em coisas superficiais que contaram para mim, que falaram para mim. Eu não conheço o coração de ninguém, você não conhece o coração de ninguém, e nós podemos nos enganar em relação a isso. Você quer um exemplo? Judas, que era um dos 12 discípulos de Jesus, 12 apóstolos. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 2. Olha só como que a gente consegue olhar só o que as pessoas falam, mas a gente não consegue saber o coração. E as pessoas podem nos enganar muito fácil com as suas palavras. Mas o apóstolo Paulo está dizendo lá em Coríntios capítulo 4, Deus conhece o coração. Olha só que interessante. Verso 2, capítulo 12, verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Maria estava sendo generosa com Jesus, estava agradecendo Jesus, estava adorando Jesus. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, fez uma observação. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado
aos pobres. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. No nosso pensamento, talvez faz sentido falar, para que a Maria foi quebrar um perfume caro e quebrar no pé de Jesus, desperdiçou o perfume, valeria, visão empreendedora, né? Visão empreendedora. Valeria muito mais a pena pegar esse perfume caro, a gente vender, pegar esse dinheiro e montar várias cestas básicas e a gente dar para os pobres. Parabéns! Maravilhosa ideia, é isso mesmo, vamos vender esse perfume e dar para os pobres, discurso lindo, 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 lindo. Só que aí então, o apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 4, Deus conhece as intenções do coração. Verso 5 agora, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O discurso era lindo. Vamos vender esse perfume caro, perfeito. Só que aí, com Deus, meu irmão, discurso nenhum cola, porque Deus, Ele olha para o coração, para o meu, para o seu coração. Então, embora o nosso discurso possa estar muito bonito, Deus vai olhar para o nosso coração. E aí, o texto diz claramente que Judas não estava nem aí com pobre. Ele não queria dar cesta básica para ninguém. A questão de Judas era roubar. Era isso que ele queria. Então o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 4, ele está dando esse conselho para a igreja. Ele falou assim, vocês podem julgar, vocês podem fazer algumas análises sobre algumas pessoas, vocês podem sim, mas é tudo muito superficial, porque a gente não conhece o coração do homem, a gente não conhece. Esses dias eu estava vendo um caso de uma moça dos Estados Unidos que era psicopata. Você olha para a cara dela, parece um anjo. Pensa numa menina que parece um anjo, inofensiva. Ela matou a família inteira. Porque nós olhamos o discurso, a fala, o semblante, o rosto, mas ninguém conhece o coração. E o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Coríntios a confiar em Deus. Fala, eu sei que vocês estão querendo julgar todo mundo e tal, mas confie no julgamento de Deus, porque Deus conhece o coração. Um outro exemplo, Mateus capítulo 16, e verso 21. Mateus 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Aqui Jesus está naquela fase que ele já está chegando próximo da crucificação e ele já está se despedindo dos discípulos. Então ele está falando para os discípulos assim, olha, eu vou morrer, eles vão me prender, eu vou apanhar, eu vou ser crucificado e tal. Ele já está dando a ideia para os discípulos já. E aí, no verso 22, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo, Pedro chamou Jesus, depois desse discurso de Jesus, Pedro chamou Jesus lá no cantinho da sala, chamou a atenção de Jesus e falou assim, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, você não será preso, nós não vamos deixar você ser morto. Aí então, verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A gente olhando para o discurso de Pedro, a gente fala, eu estou junto com Pedro também, Jesus, você não vai morrer não. Quem aqui não assistiu a Paixão de Cristo e ficava torcendo, falava, Jesus podia não morrer, né? Podia dar um jeito de escapar, vai ficar apanhando aí e tal, podia dar um jeito. Lindo o discurso. E a gente olha para isso, a gente fala, cara, Pedro, sensacional. Só que Pedro
estava sendo usado por Satanás. Embora o discurso dele era lindo, mas as intenções do coração eram malignas. Então, quando Paulo diz para a igreja de Corinto, no verso 5, que nós devemos confiar no julgamento de Deus, isso é fundamental, irmãos. É fundamental. Eu não sei se você já viu situações que você diz assim, ó, isso aqui precisa ser resolvido, isso aqui precisa ser punido e tal, e não sei o quê, acontece tudo aquilo. Aí, de repente, nada acontece do jeito que você queria que acontecesse. Por que não acontece? Vamos supor, 5 anos atrás, alguém lá na empresa que você trabalhava, puxou o seu tapete, fez lá uma maracutaia toda e não sei o quê, aquela loucura, e aí você diz assim, isso aqui precisa ser resolvido, isso aqui precisa ser tomado uma atitude. E aí a situação não acontece do jeito que você estava querendo ou que eu estava querendo. Por que não acontece? Porque Deus julga as coisas de maneira perfeita. Deus, Ele tem todas as informações. Eu e você, a gente não tem todas as informações. A gente não tem todos os detalhes. A gente não sabe das conversas secretas. A gente não sabe do nosso coração pecaminoso que está passando por ele. A gente não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Uma vez, eu conversando com um amigo, e aí ele estava falando para mim assim, cara, meu sonho é ter minha independência financeira. Ah, cara, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter minha independência financeira e tal. Aí eu falei assim, não, beleza, mas se você ganhasse esse dinheiro todo que você está querendo aí, o que você ia fazer? Eu ia sumir daqui. Aí você fala assim, bom, beleza. Então, a sua família, os pais, o ministério que você exerce na igreja também, você está ali só porque não tem escolha mesmo. Se você tivesse escolha, você estava já em outro canto. Então, tem coisas que Deus ele não vai dar, Ele não vai abençoar, porque Ele conhece as intenções do coração. Ele conhece. A gente pode enganar 1, 2, 3, 5, 10, mas Deus conhece. Às vezes, nós queremos justiça, 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 mas é só inveja. Nós não queremos justiça, é só inveja mesmo. E Deus sabe disso. Ele conhece as intenções do nosso coração. Irmãos, por isso que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado. Mas qual justiça é essa? É a justiça de Deus. Porque Deus tem todas as informações. Deus sonda todos os corações. Deus sabe de todos os detalhes. Então agora Deus, sabendo de todos os detalhes, Ele dá um perfeito julgamento para aquela situação. Eu e você não sabemos. Eu e você não sabemos. Então por isso, quando você enfrentar uma situação de muita dificuldade, confie na justiça de Deus. Confie na direção de Deus. Sabendo que Deus, Ele não falha na sua justiça. Deus é um Deus misericordioso? Sim. É um Deus de graça? Sim, mas Ele é um Deus justo. E Ele não falha na sua justiça. E às vezes a coisa não vai sair do jeito que eu quero, porque Ele tem todas as informações. E aí Ele diz assim para mim, Pablo, de acordo com todas as informações que eu tenho, não é para essa direção. Não é isso que vai acontecer. Porque eu tenho informações que você não tem. Isso é fundamental, nós descansarmos em Deus. Descansa em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, às vezes nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa percepção, achando que nós somos capazes de fazer Descanse em Deus. Deus conhece. Deus conhece, irmãos, inclusive aquelas pessoas que batem na sua costa, que falam assim, ó, eu estou com você, mas não está. Deus sabe disso. E empregos, trabalhos, igreja, família, é o que mais acontece. Gente que bate na sua costa e fala, ó, eu estou com você, mas não está. Você acha, olhando, né, o cenário, você acha que está. Mas Deus, que conhece o coração, Ele fala assim, eu sei que não está. Eu sei que não está.
Então, Deus, em muitos momentos, está livrando você. Em muitos momentos, Deus está protegendo você. Em muitos momentos, Deus está cuidando de você. Então, confie na proteção de Deus. Por isso que vale a pena a gente fazer aquilo que eu propus para os irmãos, nesse período de intercessão nosso, a gente orar, a gente interceder, falar, Senhor, me livra, Pai, me livra, porque de todos os lados pode acontecer alguma coisa, de todos os lados alguém pode armar uma cilada para mim, no meu emprego, alguém pode querer minha vaga, alguém pode denigrir a minha imagem, alguém pode acabar com o meu casamento, alguém pode fazer qualquer coisa, Senhor, e eu preciso da Tua proteção, porque o Senhor conhece todo o cenário, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Então, se eu posso dizer algo para você, dentro do que o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, confie na justiça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas uma questão importante é que o apóstolo Paulo vai mostrar, no verso 2, é que nós devemos ser fiéis. Seja fiel, seja fiel. Seja fiel com aquilo que você se propôs a fazer no seu ministério, meu irmão. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Esses homens, esses pastores, esses líderes, eles precisam ser fiéis. Agora, trazendo para nós também, para a igreja, independente de qual é a sua função, a sua responsabilidade, o seu ministério, seja fiel. Seja fiel. Isso é fundamental. Em João capítulo 5, verso 17, diz assim, meu Pai continua trabalhando até hoje. Deus continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Jesus é alguém que trabalha, é alguém que é fiel na sua missão, é alguém que em momento nenhum cruzou o braço, de jeito nenhum, porque ele sabe que em todo momento nós estamos nos metendo em todo tipo de situação de confusão, então não dá para Jesus cruzar o braço com nós, o tempo todo ele tem que estar trabalhando, cuidando, protegendo, abençoando, exortando, e ele está ali presente, trabalhando o tempo todo. Irmãos, segundo, cresça sem diminuir quem te ajudou a crescer. Isso aqui é muito importante, é uma lição que o apóstolo Paulo vai dar no verso 6, capítulo 4, verso 6. Cresça sem diminuir quem te ajudou a crescer. Olha só, irmãos, verso 6, né? Capítulo 4, verso 6. Aplica essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Infelizmente, tem muitos relacionamentos que têm a origem no ódio e não no amor. Isso é uma coisa importante. Grava isso no seu coração. Tem relacionamentos que se originam no ódio e não no amor. Eu vou dar um exemplo para você entender bem. Imagina o seguinte, aqui na nossa igreja já aconteceu isso, eu ia até citar o nome, mas não vou citar o nome, né? Mas já aconteceu isso aqui. A pessoa veio para a nossa igreja, aí veio para a nossa igreja e começou a postar no Instagram, um monte de coisa e tal, né? Falou, nossa, finalmente eu achei uma igreja bíblica, finalmente eu achei uma igreja que prega a palavra, finalmente achei uma igreja acolhedora. Na hora que eu comecei a ver essas postagens, já acendeu uma luzinha. Eu falei, essa pessoa ela não está se declarando para a igreja, ela está fazendo birra para alguém, ela não está declarando amor à presbiteriana renovada, ela está fazendo birra para uma outra igreja. Isso é muito comum, relacionamentos que nascem com base no ódio, é que nem ex-namorado, ou pessoas que se divorcia, aí 2 meses depois está com um novo namorado, uma nova namorada, finalmente encontrei o homem da minha vida, que me entende, que não sei o quê, papapá, está se declarando para o novo marido, para a namorada? Não, está fazendo birra para o ex.
o ex ainda está lá no coração. É um relacionamento baseado no ódio. O coitado do atual está sofrendo, achando que está bombando, e não está coisa nenhuma. A mulher só está fazendo birra para o ex. Então, nós precisamos tomar cuidado, e o apóstolo Paulo vai dizer, pare com essas coisas. Se você amar alguém, ame a pessoa de verdade. Você não precisa ficar amando uma pessoa para fazer birra para outra. Isso é coisa de gente infantil. Isso é coisa de gente pequena. Eu amo essa igreja. Eu amo esse homem, eu amo essa mulher, ainda que ninguém saiba, ainda que eu nunca poste na rede social, mas Deus no meu coração sabe que eu amo. É a minha esposa, meu marido, é a igreja que eu congrego, eu amo esse lugar aqui. Não importa. Isso é uma verdade. Agora, o que estava acontecendo em Coríntios? Que o apóstolo Paulo vai dizer no finalzinho do verso 6. Não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um, em detrimento do outro. É que o apóstolo Paulo, cara, nossa, o apóstolo Paulo é demais. O apóstolo Paulo é um cara sensacional, eu sou fã do apóstolo Paulo. Aí Apolo chega, não, Apolo eu já não gosto, Apolo eu já não... Aí tinha turma que gostava do Apolo, e detestava Paulo. Ê, Apolo, hein? Ô, cara, gente boa. Ô, Paulo, você é demais, cara. Nossa, Apolo, você é o cara, meu. Fazendo birra para Paulo. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Precisamos amadurecer. Por isso que eu disse, no começo da série no começo dessa série de mensagens, que a carta a 1 Coríntios iria nos amadurecer como igreja. Eu amo. Acabou. Eu amo essa igreja? Amo. Amo esse marido? Tem bafo de jiboia? Tem, mas eu amo. Fazer o quê? Né? É o que Deus, é o que tem para hoje. Então, irmãos, isso é importante. Não aceite. E essa pessoa, eu tenho uma intimidade, né, tenho amizade com essa pessoa, eu falei, guerreiro, para com isso aí que está feio, tá? Não fica fazendo declaração para a IPR desse jeito aí, que eu não quero não, estou fora. Porque eu sei que não é para a igreja que você está fazendo. Entendeu? É importante nós amadurecermos, irmãos. Amém aí, junto comigo? Amém. Vamos lá. A soberba faz termos uma falsa imagem de nós mesmos. O verso 8. E aqui nós vamos ver que a igreja de Corinto era osso duro de roer. Irmão, se vocês acham que a nossa igreja é complicada, a igreja de Corinto, eu vou falar para você, hein? O povinho lá era embaçado. Olha só, o que o apóstolo Paulo está dizendo agora no verso 8, e aqui ele vai fazer o uso da ironia. Olha só, o apóstolo Paulo, né, zoando a igreja, né, obviamente. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, você nem precisa de nós mais. Você não precisa de Paulo, você não precisa de apóstolo, vocês são autossuficientes. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. O apóstolo Paulo está usando aqui a ironia para confrontar a igreja de 1 Corinto. Paulo foi lá, plantou a igreja, cuidou, pregou para a igreja, ensinou a igreja, e agora a igreja acha que não precisa mais de Paulo, que não precisa mais de Apolo, que não precisa mais de ninguém, que agora com a filosofia deles, eles estão, voando. E o apóstolo Paulo diz, isso aí mesmo, vocês estão arrebentando a boca do balão, você não precisa de mais ninguém, vocês são tudo rei, tudo gigante, tudo maravilhoso, né? Como diz o poema do Fernando Pessoa, que ele fala assim, olha, todos os meus amigos, todos os meus conhecidos são príncipes. Eu não conheço ninguém que tenha cometido um ato ridículo. Todos são príncipes, todos são perfeitos. Apenas eu tenho cometido atos ridículos. Fernando Pessoa. O que o Fernando Pessoa está dizendo é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vocês são maravilhosos, olha, semideuses, não precisa mais de pregador, de ninguém. Vocês são lindos. Isso é o quê? Soberba da igreja.
A igreja precisa estar com o seu coração quebrantado, a igreja precisa estar com o seu coração humilhado, a igreja precisa estar consciente que é Deus que faz a obra, que nós precisamos do Espírito Santo no nosso meio, que se a gente não orar, se a gente não clamar por Deus, nós vamos nos perder, nós nos perdemos, nós perdemos a fé, nós esfriamos, nós nos decepcionamos, nós decepcionamos o outro, nós fazemos um monte de burrada se o Espírito Santo não estiver agindo em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão caminhando para a perdição desse jeito, porque vocês estão dizendo que não precisa mais de ninguém, vocês são tudo reis. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca ouvir o apóstolo Paulo, quebrantar o nosso coração e voltar para o Evangelho. Não fique querendo diminuir aqueles que foram importantes. A igreja de Corinto, ela comete um erro gravíssimo, ela fica diminuindo aqueles que foram importantes. Verso 10, olha só o apóstolo Paulo aqui, ele está usando informações que ele obteve e está jogando agora na cara da igreja. Ele diz assim, vocês têm dito que nós somos loucos por causa de Cristo, que nós somos muito radicais, que nós só pregamos Cristo, que nós somos muito simplistas, que nós somos pessoas que poderiam expandir um pouco mais a nossa mentalidade, mas vocês são sensatos em Cristo, vocês são iluminados, vocês são os grandes intelectuais que descobriram a pregação do Evangelho. Eu, Paulo, eu sou um bobo, porque eu sou muito simplista, porque eu só prego Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são maravilhosos. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. O apóstolo Paulo está mostrando uma característica da igreja de Corinto, que era desprezar os seus líderes, desprezar aqueles que ajudaram. E eu vou dizer para você, na nossa caminhada cristã, irmãos, não é um pastor, um líder, 2 líderes, são muitos líderes que contribuíram para o nosso crescimento. Todos esses líderes, honre esses líderes, ore por esses líderes, abençoe esses líderes, e não para fazer aquela invejinha, não, é honrar com amor, falar, eu tenho carinho, eu tenho respeito, eu oro, eu abençoo. Isso é a atitude de uma igreja madura, diz o apóstolo Paulo. Mas qual que era o problema crônico da igreja de Corinto? A soberba, a arrogância, aquele desejo de, agora nós somos autossuficientes, nós não precisamos mais de ninguém. Então, Provérbios, capítulo 27, verso 21 diz, o que prova o homem são os elogios que recebe. Você quer provar uma pessoa? Comece a elogiar essa pessoa. Comece a elogiar. Quer provar uma pessoa? Comece a perceber que essa pessoa está tendo reconhecimento, está ganhando dinheiro, está se destacando de algum modo. O que prova o homem são os elogios que recebe. O que prova uma igreja são os elogios que recebe. A igreja, irmãos, eu creio que nós iremos viver momentos incríveis, maravilhosos. Deus vai proporcionar muita coisa linda para todos nós. E aí, quando você, com a sua família, estiver vivendo momentos maravilhosos, cuide-se para não cair. Quando você estiver vivendo momentos incríveis, cuide-se para você não ter aquele coração, agora eu vou sumir daqui, não quero mais, nunca mais ver esse povo. Cuide-se, cuide-se. Tenha um coração humilde, tenha um coração em Deus. Às vezes, as pequenas conquistas, os pequenos elogios, eles vêm justamente para provar o seu coração. Se precisa de arrependimento, arrependa-se diante do Senhor e mude. Para encerrar, irmãos, no verso 17, capítulo 4, verso 17, olha só o que diz o texto. Por essa razão,
estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Vendo que a igreja de Corinto estava se perdendo, Paulo então manda uma pessoa de confiança para pastorear a igreja. Então a igreja foi pastoreada por Paulo, por Apolo, Pedro, alguns dizem que talvez passou por lá, mas não chegou a pastorear, mas pregou lá algumas vezes, e agora vai ser pastoreada por um homem chamado Timóteo, que é um discípulo do apóstolo Paulo, homem de muita confiança. E qual é a ideia do apóstolo Paulo? Fazer a igreja voltar às origens. A igreja estava com muita influência de filosofias, com muita influência de pensamentos e tal, aquela coisa toda, e agora o apóstolo Paulo está dizendo, não é isso que a igreja de Jesus precisa. A igreja de Jesus precisa de Jesus. A igreja de Jesus não precisa desse monte de teoria, de filosofias e tudo mais. A igreja de Jesus precisa de Jesus, e por isso que eu vou enviar Timóteo. Por isso que eu vou enviar Timóteo. Irmãos, voltar às origens, e voltar às origens para Coríntios talvez seja diferente para nós, porque talvez você cresceu em uma igreja que tinha um tipo de pregação não muito cristocêntrica, um tipo de pregação que talvez não tinha todo esse foco em Jesus. E aí, em um determinado momento da sua caminhada, você encontra a importância de pregar Cristo e somente Cristo. E aí, agora que você encontrou Cristo, você não vai ficar pregando um monte de teoria mais. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto é, todos nós aqui, nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus, às boas novas de Jesus. É isso que nós precisamos, mais nada, é Jesus. E Timóteo vai fazer essa missão, ele vai cumprir essa missão. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, eu quero que vocês vivam, sejam os meus imitadores. Em que sentido o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam meus imitadores? Vocês lembram que lá no começo, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu estive entre vocês em fraqueza, temor e tremor. Eu preguei Cristo Jesus, e este crucificado. É o que nós precisamos. Você sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, parece óbvio demais, mas infelizmente a igreja, ela vai se encantando com tanta coisa, nós vamos nos encantando com tantas coisas, que nós nos esquecemos daquilo que é o principal, é Jesus, é Jesus. Você pode ver muitas frases motivacionais, muitas dicas comportamentais, muitas filosofias, você pode ver um monte de coisa, mas nada disso promove você para a eternidade. Nenhuma dessas teorias promove você para a eternidade. O que vai lançar você para a eternidade é Cristo Jesus. É só Cristo Jesus. Poxa, mas eu gosto tanto do Luiz Felipe Pondé. Inclusive, quando eu fui de férias agora para Mato Grosso, o Luiz Felipe Pondé estava no mesmo avião que eu. Gosto tanto. Beleza, maravilhoso. Ó, tem uns livros lá legal, fala umas coisas bonitas, tal. Ok. Mas não vai me levar para Nova Jerusalém. Não vai me levar para Nova Jerusalém. Olha, mas eu gosto tanto desse homem aqui, dessa mulher aqui, é tanta dica, me motiva tanto. Beleza, pode te ajudar sim. Ok, não estou falando que não ajuda. Ajuda sim. Mas nada disso vai lançar você para a eternidade junto a Cristo. O que lança você para a eternidade? É Jesus. É crer em Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. É Jesus, meus irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja que se achava tanto, para que eles possam voltar à origem. Talvez nessa noite, em algum momento, por meio de frustrações,
por meio de decepções, por meio de teorias novas que você aprendeu, por meio de tantas coisas que está entrando na sua mente nos últimos anos, palavras lançadas na sua vida, gente que amaldiçoou a sua vida, você tem se esquecido de Jesus. Mas eu digo para você, Ele é o bom pastor, e Ele não se esquece das suas ovelhas. As suas ovelhas podem se desgarrar, podem se perder por um tempo, mas o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E Jesus vai onde tiver que ir para resgatar essas ovelhas. Então, nessa noite, meus irmãos, vamos orar para esse bom pastor que cuida de nós. Quantas vezes eu e você quase nos perdemos, quantas vezes eu e você quase desanimamos da fé, quase queríamos parar, quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem 10, mas o bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas, Ele cuida das ovelhas, e Ele cuida de você. Então eu digo a você, a fim de terminar essa pregação, ouça, eu não sou contra você ler bons livros, ouvir boas teorias, ler filosofia, psicologia, ler literatura, eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, eu incentivo que você leia, mas na hora de se falar de salvação, nunca, jamais se iluda, é Cristo ou nada. Na hora de tratar de salvação, é Jesus ou nada. É isso que você precisa entender. Então vamos orar para esse bom pastor? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração.